Olá pessoal, Engenharia na TV número 20. Essa semana nós vamos tratar de um assunto muito importante na nossa profissão, que é a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, o nosso comportamento, onde nós vamos conversar com a fisioterapeuta de muita experiência, que é a Cláudia Quanta, que vocês vão conhecer logo em seguida. Mas eu e o Alfredo queremos aproveitar o início do programa e conversar sobre a assembleia que tivemos ontem, que definiu os novos membros da nova diretoria para o próximo biênio. Alfredo, como é que foi o nosso encontro ontem? Excelente, Puccini. Excelente. Tivemos uma assembleia. Eu penso, dos anos que eu participo do CAJ, foi a que tivemos o maior número de participantes, de associados participantes, né? E tivemos a oportunidade de falar um pouco do que foi a nossa gestão nos últimos 2 anos, né? Então conte um pouco para nós. Destacamos que esses 2 anos foi dedicado a criar novas formas de comunicação da entidade com os profissionais e também com a comunidade. Aproveitamos que o ano passado nós completamos 70 anos, então todo esse trabalho acabou culminando com a celebração de 70 anos do CAJ, que foi muito bem feita, muito festejada, está aí nos programas gravados no YouTube. Agora, o grande destaque que nós demos e que realmente os nossos associados presentes agradeceram e enalteceram a nós pelo trabalho conquistado, foi as conquistas que nós obtivemos no relacionamento com a sociedade em geral através das novas ferramentas de comunicação social. Nós temos aqui esse programa, que é a Engenharia na TV, através de uma TV aberta, que é a TVBE, que tem frequência semanal em 3 horários, e mais alguns horários alternativos que a própria televisão usa na medida que é conveniente para ela. Nós temos também coluna de jornal impresso na TV da cidade. Nós temos canal do YouTube, com mais de 137 programas gravados, e toda semana isso aumenta, porque o programa esse da TV, depois de ir para o YouTube, ele vai, depois de passar na TVBE, ele vai para o YouTube, e mais de 23 mil visualizações em vários tipos de programa. O nosso programa com maior audiência é A Minha História, em que o profissional vai lá e conta a sua história. Nós temos mais de 50 profissionais com a sua história contada, mais de 8 mil visualizações, e isso agradou bastante, isso foi bastante proveitoso. E o Alfredo aproveitou e fez alguns reportes do quanto foi difícil chegar no estado que nós chegamos, mas foi extremamente prazeroso conseguir chegarmos a isso, né, Alfredo? Lá 6 anos atrás. Sim. Conta para nós um pouquinho como foi essa luta, Alfredo. Eu participei 11 anos, estou na diretoria do CAJ. Comecei em 2014 como secretário, em 2016 passei para tesoureiro, 2018 a 2023 como presidente, e de 23 até atual vice-presidente. Invertemos, né, Puccini? Então foi um período muito gratificante, eu aprendi muita coisa, né? Claro, com a participação de todos os diretores nesses períodos, né? E várias conquistas tivemos. Eu destaco aí as principais, vamos dizer, a indicação de profissionais e empresas da nossa região para receberem o mérito estadual pelo CREA Santa Catarina e o mérito nacional pelo CONFEA, né? Então isso, e também a nível aqui da cidade, com o profissional do ano e o amigo do profissional, né? São uma reativação do que a gente já tinha no passado, né? E hoje podemos dizer que entregamos o CAJ para a nova gestão
com caixa, né? E com vários programas, enaltecendo aí o nosso campeonato de futebol, que vai para o 43º campeonato, e também o nosso 18º Feijão e Doação, que também temos data marcada já para o dia 6 de setembro de 25. Então, isso muito nos honra em deixarmos esse legado para a sociedade e para os nossos colegas profissionais. E fica o nosso registro de desejo de ótima gestão ao Rogério Araújo e ao Paulo Oliveira, e também dizer que nós não estaremos fora do circuito, nós vamos ao Conselho, e pelo Conselho a gente vai continuar participando, vai continuar atuando, inclusive atuando nesse programa. Isso aí, parceiro. Agradecemos a todos, então, sucesso à nova administração, e vamos dar continuidade ao nosso programa Engenharia na TV. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Olá pessoal, Engenharia na TV, novamente, muito obrigado pela audiência, nosso programa número 20, e hoje nós vamos falar de um tema do qual a gente não é muito especialista. Eu sempre digo aqui que quando a gente vai falar de tema de engenharia, a gente vai falar do que gosta. Não é que a gente não gosta de falar dos outros temas, é que nos outros temas a gente é curioso, a gente não é especialista, mas ele é muito importante, principalmente nas nossas atividades. E como nós tivemos um programa que tem a ver com o comportamento e a saúde,
e que teve uma audiência excelente. Na realidade, não fizemos um programa de TV, nós fizemos uma palestra lá na sede do CAJ com a doutora Maria Júlia e com a Luísa Jordan, que é uma profissional de saúde com curso de bacharelado em enfermagem, mas ela tem pós-graduação em gestão de saúde, gestão hospitalar e se especializou também em técnicas do sono. E esse programa sobre a terapia do sono teve uma audiência acima da média dos nossos ouvintes, dos nossos programas. Então, nós identificamos que esse problema de saúde comportamental tem muito a ver com a nossa profissão. E hoje nós trouxemos aqui para conversar com vocês, para dar dicas de comportamento, a nossa amiga Cláudia Quanti, que eu conheci através de um outro amigo, engenheiro, que é o Paulo Oliveira, o nosso colega. E ontem, inclusive, na nossa Assembleia, foi eleito o vice-presidente para a próxima chapa, que vai administrar o CAJ. E há muitos anos atrás eu tinha um problema crônico de dores no braço e já tinha rodado por vários médicos, já tinha feito os exames mais difíceis que a gente se submete, com aquele túnel cheio de som, né? Barulhinho, aquele choquinho que você põe. Mas, enfim, aí ele disse, olha, procura a Cláudia e o Cristiano, um é osteopata e a Cláudia é fisioterapeuta, e vê a opinião deles. Então, estamos aqui hoje conversando com a Cláudia, eu e o Alfredo. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada, que honra. Eu vou pedir para o Alfredo te dar as boas-vindas também, porque nós vamos querer que você se apresente de forma um pouco mais completa. Tá bom. Olá, Cláudio, seja bem-vindo à Engenharia na TV. É uma honra. Como o Puccini citou, ele foi indicado e o Puccini me indicou também. Então, entrei na mesma linha. Então, gostaríamos que fizesse sua apresentação pessoal. Quem é Cláudia? Muito bem. Bom, meu nome é Cláudia Silene Quant. Eu sou formada em fisioterapia há quase 30 anos, né? Não vou dizer exatamente para não entregar a idade, mas com a especialização em ortopedia, especialização em movimento humano e agora também formanda de ciências mentais. Comecei a minha vida profissional trabalhando com hidroterapia durante 14 anos. Depois eu fui fazendo uma migração para o Pilates. Não que a hidro não fosse boa, ela era maravilhosa, só que naquela época a gente tinha que usar cloro na piscina e o cloro ele vai acabando com a tua vida aos poucos, né? Hoje existem outros recursos, né? Mas na época eu optei por fazer essa transição para o Pilates, que foi muito gratificante, porque eu sou uma pessoa que tem na minha personalidade resultado. Então, eu sempre quero o resultado do meu cliente. E apesar de eu ser formada em ortopedia, eu também já atendi muito paciente neurológico, não neurológico a nível de AVC, traumatismo craniano, mas mal de Parkinson, a gente consegue um resultado muito bom. Algumas patologias neurológicas que são menos debilitantes, por assim dizer, né? Então, hoje eu trabalho só com Pilates e, com o tempo, eu fui fazendo uma transição para ciências mentais porque eu reabilitava o corpo. Hoje eu brinco que eu reabilito a alma e a mente junto, porque foi uma coisa que veio muito casada. Comecei a perceber num certo momento da vida que não era só o tratamento físico, era o quanto eu conseguia motivar aquele paciente no emocional. E os resultados eram muito melhores. Então, hoje eu divido o meu dia entre o Pilates e as ciências mentais. Cláudia, nós vamos depois detalhar um pouquinho mais essas ramificações. Mas sobre a Cláudia ainda, eu conheci o pai da Cláudia. Não sei se vocês sabem, mas o pai da Cláudia foi o fundador e o líder da banda Manchester Band por muitos anos. Eu o conheci. Sim. Então, era uma pessoa assim maravilhosa. Eu lembro até de adolescente, eu não sei exatamente que idade a banda teve, mas ela era da minha juventude, a banda Manchester Band, assim Sim. como tinha o Pop Band, tinha outras bandas. A Cláudia
como eu a conheço há bastante tempo, ela tem filhos, Sim. certo? Atualmente ela tem um casamento com um engenheiro. Conta para nós um pouquinho da Cláudia família, como é que tá essa... Então, eu tenho 3 filhos, o mais velho com 34 anos, do meu primeiro casamento, hoje cirurgião dentista, e depois eu conheci meu marido atual, o Fábio, casamos, meu filho já tinha 18 anos, eu engravidei da Marina, e no resguardo da Marina eu engravidei da Joana. E ali eu comecei de novo. Então hoje eu tenho 2 adolescentes, uma tem 15, outra tem 14, uma jogadora de futebol semi-profissional já, a outra mais voltada para as artes, puxou mais o avô, né? E tudo isso a gente vai administrando, né? Então, quando vamos falar de estresse no trabalho, já vou me adiantar aqui um pouquinho. Só quero fazer um detalhe, Cláudia. Quando você estava, tinha tido a sua primeira filha e estava já gestando a sua segunda filha, eu era seu... Tu era meu cliente. Seu paciente, seu aluno. Sim. Então, veja, hoje essas meninas já são adolescentes, já. Como o tempo passa, que Passa coisa muito, incrível. E é incrível, né? Porque a gente não percebe o tempo passando para a gente, mas a gente percebe quando a gente olha para os nossos filhos, netos, e você fala assim, não, o tempo passou. Né? Passou, e realmente eu caio em mim de vez em quando nessa questão. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre a atividade de fisioterapia. Cláudia, eu classifiquei aqui 3 campos da fisioterapia, das quais a gente não se atenta sempre, mas ela tem uma ação de prevenção, uma ação de correção e uma ação de manutenção da sua saúde física e mental. Exatamente. Normalmente a gente procura o profissional quando a gente precisa de uma ação corretiva. Sim. Ou seja, teve um problema, teve um trauma, tem uma dor, né? Tem uma dor. Sim, essa dor incomoda. E aí a gente passa por 3, 4 médicos. Um pequeno comentário, os médicos que me desculpem, mas eles nunca mexem na gente. Aí a gente fica incomodado, como é que vai identificar dores se não mexe na gente, aí só quer pedir exames. Aí a gente vai num fisioterapeuta, a gente vai num osteopata, como eu fui lá com o Cris. Eles realmente mexem na gente, Sim. apertam e realmente a gente começa a ficar um pouco mais confortável. Mas existe também a fisioterapia de prevenção, em que realmente você já faz sem ter problema nenhum, para se sentir melhor. E aquela de manutenção da sua saúde física e mental. Então, Cláudia, discorra para nós esses 3 campos aí, no campo mais focado em fisioterapia, para depois a gente ver como é que isso tem impacto com a nossa atividade profissional. Primeiramente dizendo que o Brasil é um país que não investe em prevenção. Então, geralmente, quando o cliente vem para a gente, ele já vem com um negócio mais complicado. E ele vem porque geralmente ele está com dor ou alguma outra perda de equilíbrio, de força, mas o que move muito o paciente é a dor. Até porque ninguém aguenta viver com uma dor crônica, né? Eu lembro quando eu te recebi lá, você estava extremamente incomodado porque estava com muita dor há muito tempo, né? Há muito tempo. E isso tira a tua qualidade de vida, porque daí você não dorme bem, você fica irritado. E a gente só se dá conta disso quando a gente está com a dor. A gente não acorda de manhã e fala, nossa, que bom, estou conseguindo urinar perfeitamente, evacuar perfeitamente. Então, a valorização da saúde, ela vem quando eu perco, né? Sim. Ou quando me ameaça de alguma forma. Então, hoje a gente trabalha muito na fisioterapia corretiva. Como eu trabalho com o Pilates a gente já está conseguindo fazer um trabalho melhor tanto na prevenção quanto na manutenção, porque como ele cai muito na questão de atividade física, então as pessoas já têm uma cabeça mais aberta para isso, porque quando o cliente está na físio, e aí você pode falar por você, tudo que ele quer é se livrar daquilo, né? Vai acabar essa físio logo e nunca mais eu volto. Porque acaba... Ganhei um amigo, mas... Exatamente, porque acaba virando assim... Pô, eu tenho aquela obrigação de ir lá e para tirar essa dor, e a hora que acabar, acabou, não vou nunca mais. Mas a vida não é assim, né? A gente tem 11 pilares na nossa vida que precisam estar equilibrados.
Se um deles não está equilibrado, todos os outros vão ser afetados, né? Só que a gente também vive numa sociedade que te impõe, não vou nem falar um consumo e nem um desejo, mas necessidades, né? Hoje nós temos necessidades que antigamente não existiam, né? Todo dia é criada uma necessidade nova. E não vou nem falar se isso é bom, se isso é ruim, porque eu não quero entrar nessa seara. Mas a gente vive correndo atrás da máquina, né? Tem uma historinha que eu gosto de falar que é assim, quando você está no primário, eles falam assim, não, mas no ginásio vai ser bacana, porque é um professor para cada matéria. E aí, quando você está no ginásio, eles falam, não, mas no ensino médio, você não precisa usar uniforme. Não, mas quando você entrar na faculdade, você pode sair da aula a hora que você quiser. Não, mas quando você se formar, você vai ganhar o teu dinheiro. Não, mas quando você se aposentar, aí você vai começar a viver. E aí você morre e o padre fala, não, agora ele foi dessa para melhor. E a gente não chega nunca atrás desses objetivos que nos impuseram. E a nossa saúde paga um preço. Né? Os nossos pilares pagam preços. Às vezes é família, às vezes é saúde, às vezes é o nosso lazer. E nós não estamos nesse mundo louco que a gente vive hoje, acelerado, conseguindo olhar para os pilares. Então as pessoas estão adoecendo muito emocionalmente. Hoje nós temos um índice de burnout que é muito grande, que é o estresse que o cara ele não consegue mais dar conta daquilo. E aí ele está liberando hormônios ruins na corrente sanguínea dele, neurotransmissores ruins. E a doença, ela também tem um fator emocional que é muito forte, não é só físico. Uma doença, quando ela manifesta no físico, ela já está cocriando dentro de você há muito tempo, né? Então é urgente que se olhe para isso e que se esclareça as pessoas. Porque mesmo numa vida muito tranquila e normal, nós vamos perdendo habilidades e aquisições ao longo da vida que a gente nem se dá conta. Eu percebo no Pilates, eu pego um cliente novo que veio, já com uma certa idade, a partir dos 40, peço um movimento básico que às vezes ele fala, cara, não consigo mais fazer isso, não tenho mais equilíbrio aqui, olha aqui, não consigo mais sentar de índio, e ele não se deu conta, né? Eu brinco que quando eu era jovem, meu pai tocava o Carnaval da Liga, eu pulava 5 noites descalço. Aí quando eu tinha 43 anos, ele fez um revival e falou, vamos no Carnaval, leva as tuas amigas. Eu fui, começou o param, 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 fui eu para a pista. Acabou a primeira música, eu sentei. E ele veio, meu Deus, o que aconteceu com você? Nunca tive sentado no Carnaval. Eu falei, pai, tá doendo meu joelho, minha coluna, meu pé, não sirvo mais para isso. Então a gente perde sem perceber. Né? Mas durante muito tempo a gente ainda consegue recuperar. Essa característica de a gente só procurar o profissional, só procurar o especialista, só se preocupar com atividades é quando realmente vem a dor ou começa a perder alguma coisa. Mas um pouco disso, Cláudia, é porque essas atividades todas elas são um pouquinho monótonas, né? Eu sabia que tu ia falar isso. Como é que a gente foge disso? Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de repetir as coisas, de fazer tudo aquilo na repetência. Eu prefiro sempre estar fazendo coisa nova, preciso estar sempre criando, sempre lidando com uma novidade. Quer dizer, como a fisioterapia pode tratar de forma adequada essa questão também? Primeiro, eu vou falar da minha parte hoje, que é o Pilates, né? Primeiro com uma aula criativa, né? Mudando sempre os exercícios, porque no Pilates a gente tem uma gama de exercícios, cada aparelho daquele faz mais de 300 exercícios diferentes, então o profissional tem que estar sempre se atualizando. Os meus alunos brincam muito comigo assim, final de semana ela fica lá pensando e inventando coisa, né? Claro que no começo você vai ter uma rotina um pouco maior para ganhar a base daquelas estruturas, porque, por exemplo, você pode jogar basquete, é uma atividade divertida, que você vai encontrar com os seus amigos, vai ter a parte social, você vai jogar, mas não trabalha a base do teu corpo. Se você vê um grande atleta, Cristiano Ronaldo ou Medina, todos eles fazem o Pilates como base. Para eles terem aquela torção de tronco no surf, aquela potência de chute, eu preciso ter uma base. Não vai ser só jogando futebol que eu vou adquirir aquilo. E eu digo pela minha filha que é jogadora de futebol. Não é só no treino tático que ela adquire.
Faz musculação? Faz também, para ganhar força, mas além da força eu preciso de mobilidade, eu preciso de resistência do meu músculo, né? Eu preciso de dissociação de cintura. Vocês já perceberam que a pessoa, quando ela envelhece, ela anda assim, parece um robozinho? Porque ela perdeu essa dissociação do quadril com a região escapular. Ela não faz mais isso e aí ela começa a enrijecer. E isso também tem um impacto emocional. Quando você percebe que você não dá mais conta, aí começa aquelas histórias que a gente ouve muito lá no Pilates, né? Poxa, assim, já estou na segunda metade da vida, já estou percebendo que daqui para frente... E aí, mesmo brincando essa fala, você percebe que já começa uma tristeza. Eu não vou falar depressão, porque eu acho que é um termo muito complexo. Mas começa uma tristeza, começa uma nostalgia daquilo que poderia ter sido e não foi. E justamente porque a gente não tem essa cultura. Mas tu me perguntou de ser uma atividade entediante, né? Zeca, tudo é hábito. Então você precisa pelo menos de uns 3 meses para adquirir um hábito e depois o resto do ano para fortalecê-lo. Vamos usar o Alfredo? Vamos usar o Alfredo. Alfredo, você que está começando agora nessa atividade, como é que você está se sentindo? Como é que você está vendo essa questão? Não deu um mês ainda que eu comecei, né? E realmente a gente diz, ai, como eu estava enferrujado, né? Porque hoje eu já me sinto bem melhor, com pouco, 3 vezes por semana, mas a gente sente uma modificação no corpo. Eu joguei ano passado, ano retrasado, futebol, fazia muito tempo que eu não jogava, até me gozaram, como é que o Alfredo corre, né? Todo. Hoje eu já estou com o corpo mais livre, né? E então é o reforço da musculação. Sim. Né? Porque os músculos que nos seguram em pé, né? Então E a flexibilidade, ela também traz uma flexibilidade emocional, sabe? A gente fala muito do exercício, mas sem falar fala dos ganhos físicos, né? Mas não fala dos ganhos emocionais. Os ganhos emocionais são gigantescos. E o seu Alfredo usou uma estratégia que é muito potente. O seu Alfredo hoje não veio. Você vai o Alfredo. Falar, Alfredo. O Alfredo levou a esposa para fazer junto, então não tem como ele largar e faltar. Essa é a estratégia mais inteligente, né? Judia dela um pouco também, né? Mas eu judio, só que ela não reclama, né? Os homens têm uma tendência maior a reclamar. E é uma terapia também, né, Alfredo? Porque é um grupo que é muito homogêneo, né? Eu tenho um público que tem praticamente a mesma idade. A minha mais nova tem 12 lá, aluna, mas é uma raridade. É um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva, mas eu tenho uma galera 50 a mais ali que está no mesmo barco. Então tem troca, eles riem, um tira sarro do outro. É uma terapia. E eu sempre digo, quem começa o dia rindo, porque aí é frequência vibracional, né? Aí você eleva a tua frequência, as coisas boas rolam o dia inteiro. Então eu já vi clientes ali que chegaram depressivos, com síndrome do pânico, intoxicados de medicação, que não estão mais vivendo, estão sobrevivendo. Estão funcionais só para certas coisas da vida, né? E a vida se transformar. Eu tenho feedbacks tão lindos. Eu sou uma pessoa que... Você começou a falar do meu pai, eu quase chorei aqui. Eu sou uma pessoa que me emociono muito e me comovo muito, até por isso eu sou da área da saúde, que quando eu tenho um feedback, geralmente isso é no Natal e no meu aniversário, é muito lindo, sabe? Isso não tem preço. Isso para mim não tem preço, porque eu sempre quis trabalhar numa área que eu pudesse ser contribuição na vida da pessoa. Claro que todas as áreas são contribuição, né? Você tem um advogado que salva a tua vida, você tem um engenheiro que resolve as tuas questões. Mas quando mexe com a vida em si... Na época eu tinha muita vontade de fazer medicina, mas eu engravidei muito jovem, só tinha em Florianópolis, então não tive condição de fazer medicina. Daí eu pensei, aonde que eu vou poder ajudar mais pessoas? E aí acabei caindo na físio. E isso é para sempre, né? Essa gratidão que circula, e não só do cliente para mim, de mim para o cliente, e essa amizade que você faz, né? Tu vê, né, Zeca? Nossa história deve ter uns 13 anos aí, né? Para quem não sabe, Zeca é o apelido de desculpa. Família. Não, fica à vontade. Como é que eu te chamaria pro Cine? Não, você vai me chamar de Zeca. É que a esposa dele também é minha aluna, então... Mas, então, Cláudia, nós vamos
no finalzinho do programa, liberar um pouquinho mais para associar o emocional com o físico. Sim. Vamos agora conversar um pouquinho sobre atividade profissional, as atividades profissionais que são extremamente estressantes. Por exemplo, você falou de futebol, eu atualmente brinco de basquete, o meu esporte foi futebol também, aliás, fui campeão, Alfredo, eu fui campeão da cidade de futebol. Imagina. Meu pai foi um grande atleta de futebol. Verdade. Então, querido, que foi seu aluno. Meu querido, amo foi seu tanto. aluno. Então, mas o esporte, de uma forma geral, ele tem picos de estresse durante a própria atividade. Por exemplo, o treinamento de uma atividade esportiva, ele chega a ser cansativo, ele é repetitivo, ele chega a ser estressante. Mas a própria atividade descarrega esse estresse. Libera bons hormônios. Certo? Libera esse estresse, você sai de uma atividade física, por mais difícil que tenha sido, você sai aliviado, você vai para o chuveiro, você toma... aquilo ali fez um bem... Não. Agora, imagina pegar um ônibus, passar o dia todo dirigindo, com gente entrando e saindo e incomodando e buzinando. Quer dizer, isso é uma atividade estressante que não tem praticamente nenhuma descarga física para descarregar o emocional também. E a nossa atividade profissional, que é a atividade de engenharia, quer na parte de criação, quer na parte de obra, execução, ela também é muito estressante, porque você está realmente fazendo algo concreto, algo avaliável imediatamente. Sim. Não pode dar errado, não tem como enterrar o erro. Quer dizer, essa é a diferença da nossa profissão. Vocês lidam com prazos, né? Prazos e compromissos. Sim. Quer dizer, hoje uma obra de engenharia ela é cobrada para a vida toda. Sim. Tinha uma época que dizia, não, o prédio vai valer 20 anos, que de jeito nenhum. Hoje em dia o prédio ele praticamente é eterno. E tem a tal da responsabilidade técnica, né? Que você vai carregar isso o tempo todo. O tempo todo. Então, esse estresse por profissões, né? Como é que você classifica que essas profissões que tendem a ser estressantes e não têm em si uma própria descarga, que comportamento esses profissionais devem ter? Vou vender meu peixe, né, Zeca? Fique à vontade. Primeiro, atividade física, né? Porque é onde mais rápido você consegue descarregar. Então, você me diz, eu não tenho o hábito, mas é necessário que se tenha. Chega uma fase da nossa vida que a gente não pode mais fazer só aquilo que a gente quer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito enquanto é tempo de ser feito. Porque o estresse ele causa um dano gigantesco, inclusive neurológico, né? Tem muitas patologias que hoje a gente não sabe de onde surgem. A gente tem visto muita gente jovem morrendo do coração, morrendo de AVC, morrendo de cânceres fulminantes. Eles têm N hipóteses, mas ninguém sabe exatamente do que. Mas a gente tem levado um estilo de vida que é bem puxado, né? Hoje a gente tem uma questão muito forte que é a meritocracia. Também não quero entrar nessa pauta. Porém, a gente está correndo atrás da máquina o tempo inteiro, né? Existe concorrência muito grande. Hoje existe um grande malefício para a vida em qualquer profissão que seja, que chama Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa, profissional, para você divulgar o teu trabalho, você fazer as tuas lives, você ter contato com pessoas que você ama. Porém, às vezes você olha ali e você fala assim, gente, aquela ali é a melhor fisioterapeuta do mundo, né? Cara, que vida é essa? O cara, 25 anos, já tem uma Ferrari, eu tô aqui lutando para pagar as minhas contas com 53. Então, eles te vendem uma coisa que é fake, só que vende, e as pessoas compram. Isso tem um dano emocional que é muito grande. A gente está vivendo em tempos muito falsos e muito líquidos, né? A vida profissional, seja ela qual for, por exemplo, o médico trabalha sobre um estresse gigantesco, porque são muitas horas de trabalho, de plantão, e ele está lidando com uma vida. O tempo todo. O tempo todo. Né? O engenheiro, ele está lidando com uma responsabilidade gigantesca, e ele tem subordinados abaixo dele. Eu hoje trabalho sozinha. Para mim era muito difícil ter pessoas abaixo de mim. Primeiro porque eu mesmo sou controladora e não sei delegar. E como eu sou muito perfeccionista no resultado, às vezes, sabe, acabava me comprometendo. Então, para mim, era uma fonte de estresse gigantesca.
Tem pessoas que lidam super bem, que gerenciam super bem. Então, eu tive que facilitar a minha vida. Eu poderia hoje ter uma clínica com 30 funcionários. Eu optei por não. Eu vou trabalhar sozinha. Porque eu me conheço. Então, o autoconhecimento, além da atividade física, é muito importante. Hoje a gente tem algumas atividades como meditação, mindfulness, que trabalha a respiração junto, yoga, o próprio pilates, a corrida, que auxiliam bastante. Ah, Cláudia, mas eu não vou correr com 70 anos. Claro que não, mas a caminhada ajuda muito. As pessoas hoje menosprezam a caminhada, né? Mas a caminhada dá uma oxigenada na tua mente. Você caminhar com fone, ouvindo as músicas que você gosta. Quando eu estou estressada, eu vou para o batalhão, coloco Elvis Presley e Roberto Carlos. É um espetáculo. Eu volto para casa nova. Apesar que eu raramente me estresso, porque o meu trabalho ele é gostoso. Eu lido com pessoas, e as pessoas são muito legais, por mais que elas reclamem, né? Eu não tenho cliente que me azucrina. É interessante isso, e aqui eu vou entrar em frequência vibracional. Como eu também não azucrino a vida de ninguém, e tudo na vida é vibração e lei da atração, essas pessoas não vêm para mim. Quem não está na minha frequência, o Alfredo pode falar melhor, né? Quando você começou a fazer lá, você veio por uma lesão de ombro, né? Correto. E eu falei, não, vamos trabalhar o corpo inteiro, já está aqui mesmo, né? Exatamente. Já vai pagar do mesmo jeito, vamos dar uma geral, né? Sim. Qual foi a impressão do ambiente que você teve, Alfredo? Excepcional. É, né? A energia, ela pulsa, né? Puxa. O convívio com as pessoas, né? Quer dizer, ali a gente está conversando com pessoas experientes que estão lá. Eu fiquei admirado. Tem gente lá que está mais de 20 anos contigo, fazendo. Né? Bodas de prata já. Exatamente. Então, então é um negócio bom. Não é aquilo que... vou fazer, como tu falou, vou fazer uma fisioterapia, faço 10 sessões, tchau. Então a gente cria vínculo, né? Exatamente. Que é uma coisa que hoje em dia também, com esse tempo líquido, esses relacionamentos líquidos e superficiais, a gente não está mais tendo. E isso nos traz uma segurança emocional, porque na hora que a coisa aperta, com quem que você pode contar? Claro, a gente tem família. E eu senti isso muito quando meu pai morreu, porque meu pai era a ponta firme. De repente, quando ele morreu, eu me vi órfã com 3 filhos. Claro que eu tenho marido. Mas essa rede de apoio, porque como os clientes ficam muito tempo comigo, eles viram amigos, né? Então, celebra tudo. Hoje eles sabiam que eu vim aqui. Tá todo mundo lá. Na expectativa. Eu falei, vamos ver o que o Zeca vai fazer comigo lá. Mas, Cláudia, a nossa profissão, ela realmente ela é estressante. Nós temos numa atividade, por exemplo, no CAJ, a nossa atividade mais longeva é um torneio de futebol, que vai entre o começo da ideia, as primeiras brincadeiras e atualmente, nós já devemos estar perto de 50 anos. Nossa, que legal. Jogando em grupo, só que o campeonato em si, isso virou um campeonato. Nós estamos indo para a 43ª edição, né? Então, quer dizer, já há uma tendência do pessoal no fim de semana, vai para uma atividade, brincar e tudo isso. Agora, chega numa certa idade, você meio que tem que parar com esse tipo de contato. Porque você vai machucar um joelho, você vai... Porque como você não está treinando especificamente as tuas habilidades todos os dias ou 3 vezes na semana, o meu marido ele joga futebol na segunda e durante um tempo ele ficou só com o futebol. Só que ele começou a ter uma dor no joelho, porque ele não tinha mais a base do exercício. Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O que impede o CAJ de instituir um tipo de serviço desse, ou de fazer uma parceria e estimular, né, fazer palestras nesse sentido para as pessoas tomarem consciência? Tá, então você chegou no ponto que eu queria. Com essa experiência toda, você já pensou em ser uma orientadora das pessoas, talvez em forma de palestra, talvez em forma de consulta, porque às vezes a pessoa não precisa exatamente ser um aluno seu, ela mentorado, ela precisa ter a sua orientação, quer dizer, ela vai andar lá no batalhão, ela vai jogar o futebol dela na segunda-feira, mas de vez em quando ela precisa conversar com uma pessoa profissional
que diga, olha, evite fazer isso, procure passar fazer por uma mais avaliação, aquilo, passar por uma orientação semestral, até para entender, olha, hoje eu atendi um aluno novo que fez uma experimental e eu percebi uma instabilidade de tornozelo muito grande dele. Tinha exercício que ele não conseguia se manter no tornozelo. E eu falei, aqui você pode ter um déficit lá, porque ele faz algumas atividades físicas assim, de brincadeira, de final de semana. Eu falei, com essa tua instabilidade de tornozelo, você pode ter uma lesão. Eu vou começar focando nisso aqui. Então, isso eu gosto muito. A palestra eu gosto muito. Hoje eu fiquei com um pouco de receio de vir aqui, porque quando eu começo a falar, eu me espalho, né? Eu gosto da comunicação em si. Mas não tinha pensado especificamente nisso, mas vou amadurecer essa ideia. Mas então fica aí o desafio de você pensar em estruturar uma palestra de orientação, e nós seremos o seu cobaia. Nós vamos reunir lá no CAJ o grupo interessado para conversar sobre o tema, e eventualmente você sai com uma carteira de clientes para conversar. Às vezes não precisa nem ser um contato pessoal físico, você por internet orienta, você conversa. Eu acho que é um bom passo para isso, porque você veja, eu fui orientado pelo Paulo Oliveira lá 20 anos atrás. Eu orientei já muitas vezes, muitas pessoas, eu indico muitas pessoas para a Cláudia. Aí eu digo para eles, brincando, o seguinte, o erro da Cláudia foi me ensinar a me corrigir. Fugiu. Porque no fim de várias sessões, a Cláudia descobriu que a minha dor no braço não era dor no braço, era dor irradiada por um tal de trigger point. Trigger point, que é um ponto gatilho. É um nó que a musculatura cria por alguma razão, que pode ter sido um mau jeito, pode ter sido uma tensão emocional, pode ter sido qualquer coisa. Só que quando esse nó fica perto de um nervo, ele pinça o nervo. Ele machuca o nervo e esse nervo vai irradiar a dor até onde ele for. Levamos tempo para descobrir isso. E é uma coisa de tão fácil solução, né, Zeca? Depois que você descobre, e aí você consegue gerenciar. Eu mesmo me corrijo. Sim, certo? Eu quero até aproveitar aqui, que é um programa de engenharia, e mandar um grande abraço para um grande amigo meu, que foi meu primeiro cliente quando eu saí da faculdade, que é o Marco Bley. Ah, o Marco, nosso amigo. O Marco é nosso amigo. O Marco ficou anos comigo. Ele também tinha uma lesão de ombro muito parecida até com a situação do Alfredo, e assim, claro que ele não ficou esses 30 anos, mas ele ia e voltava. Hoje Marco faz equitação, né, e está super bem. É um grande orgulho que eu tenho na minha vida profissional, é o Marco Bley, e um grande carinho. Então, Marco, se tu estiver assistindo, que tu vai, porque eu vou te mandar o link depois. Um beijo, meu querido. O Marco é um amigo nosso de longa data. O pai dele e o meu pai foram atuantes dentro do Caxias Futebol Clube, inclusive no livro do meu pai, o Marco está lá. Sim, numa daquelas, eu tenho o livro do teu pai na minha casa. Numa daquelas fotos coletivas. E o pai do Marco era músico também. Ah, era músico? Era músico também. Bom, eu tenho um ponto interessante para a gente conversar. Então, para o nosso meio profissional, para o estresse profissional, além de fazer o que nós fizemos, o Alfredo está fazendo, todos, procure a Cláudia vai lá, faz uma avaliação e tudo isso, mas nós acabamos de criar aqui um procedimento que a Cláudia vai começar a trabalhar, que é justamente fazer uma orientação em forma de palestra, em forma de consulta e até em forma de contatos à distância, que eu acho que vai ajudar muito. Okay? Boa, excelente ideia. Eu acho que até nós poderíamos aproveitar a oportunidade, acho que possivelmente em maio nós vamos ter o início do nosso campeonato de futebol. Então o ideal seria pegar esses atletas e fazermos uma palestra, uma orientação. Né? Adoro. Então ficaria excelente. Uma boa ideia. Bacana. Isso deve começar dentro de 1 ou 2 meses, né? Acho que em maio, final de maio a gente começa. Me preparo para isso. Olha, o nosso programa hoje, ele vai ser na parte com a Cláudia de 40 minutos, porque depois nós vamos conversar 10 minutos sobre a assembleia que nós tivemos ontem no CAJ. Então, Cláudia, nós temos mais 5 minutos para falar um assunto importantíssimo, para mim, pelo menos. Diga-me. O estresse acumulativo. Eu não vou dizer como evitar, porque para evitar você tem que ter consciência dele. Então, como a gente deve divulgar e ter consciência aos profissionais, que eu fui
alvo disso, eu fui alvo disso, e realmente me chegou num ponto em que o retorno é muito difícil, Ou seja, você entra num estágio de estresse, você se acomoda nesse estágio e acha que está bem. Aí daqui a pouco vem de novo uma carga de estresse, só que essa carga de estresse vai ser sobre a anterior. E isso vai acumulando. Chega num ponto, você realmente pode ir para até uma depressão. Pode. Como é que você pode contribuir para que os nossos profissionais, as pessoas de todas as profissões, mas nós da engenharia, e isso na engenharia é muito a possibilidade é muito grande de acontecer, evitar que você se acomode num estado de estresse para que quando chegar um novo momento de estresse, você já não esteja jogando ele sobre um acomodado. É porque você vai se fortalecendo sobre o estresse, né? Eu aguento isso aqui, aí eu tenho uma fase mais estável, daí vem outra, eu aguento também, e eu aguento, e eu aguento, e eu aguento. Até uma hora que a corda arrebenta. E isso às vezes custa a tua vida, né? Enquanto te traz uma depressão, traz um burnout, traz um divórcio, você está vivo. Mas às vezes te dá um infarto fulminante, às vezes te dá um AVC, porque o corpo responde ao emocional. Então é tanta pressão que você está carregando que o teu corpo rompe por dentro. Olha, eu já dei várias dicas aqui de exercício, de meditação, assim, mas a minha melhor dica é de se observe. Se observe, porque a gente vai normalizando tudo. Ah, não, é normal. Eu tenho uma dor de cabeça todo dia que eu entro no escritório, mas é normal. Não, cada vez que meu chefe vem, me dá uma azia. Não, mas é normal, eu estou habituado com isso aí. Não, o teu corpo está te dando sinais. Como é que eu posso fazer melhor? E agora eu queria entrar em um minutinho nas ciências mentais, né? Fique à vontade. Porque tudo na nossa vida é relacionamento. Então nós temos uma parte consciente, que é essa parte que está conversando aqui, mas eu tenho o meu inconsciente, onde todos os meus dramas, traumas, crenças estão marcados. Isso é formado da barriga da minha mãe até os 7, 8 anos. Eu chamo as nossas crenças. E relacionamento é uma dança, seja com o meu chefe, seja com o meu cônjuge, seja com os meus filhos. E às vezes eu vou pisar no pé de alguém e alguém vai pisar no meu pé. Então, às vezes eu vou para um trabalho onde o chefe está todo dia batendo na minha crença, e aquilo é um gatilho para mim, porque se eu não tenho crença sobre aquilo, não me abala. Mas se eu fui uma criança que eu cresci me achando incompetente e eu tenho um chefe que reforça isso, se eu não tenho a crença, tudo bem, é chato, mas se eu tenho a crença, é uma facada todos os dias, e aí o meu nível de estresse é muito maior, porque está indo bem na minha ferida. Bem na minha ferida. Então eu sempre bato na tecla do autoconhecimento, porque eu posso fazer tudo, mas se eu tenho uma crença de autossabotagem, eu não vou para atividade física nunca. Eu não mereço. Como é que eu vou cuidar de mim? Ou se eu tenho uma tendência a cuidar só do outro, como é que eu vou cuidar de mim? Como é que eu vou abrir mão do meu cuidado com o outro para olhar para mim? Só que eu sempre digo, se você não está bem, você não está bem para os teus filhos, você não está bem para o teu parceiro, você não está bem para o teu trabalho, você não está bem para ninguém, né? A melhor frequência vibracional, agora falando de física quântica, que eu posso vibrar é a alegria. Aonde está a minha alegria hoje? Então, se eu puder dar uma dica, assim, para a gente fechar, de autoconhecimento, aonde está a minha alegria? O que me deixa alegre? Às vezes eu ouvi uma música do Roberto Carlos, estou falando por mim, né? Quem me conhece sabe. Às vezes eu ler um livro, às vezes eu subir uma montanha, às vezes eu ir para um restaurante com uma amiga, às vezes eu tomar um vinhozinho com um grupo de amigos. Se olha e vê o que é importante para você, porque é aí que você vai respirar e começar a ter uma visão um pouco maior do todo e falar, cara, isso aqui não me cabe mais, ou eu posso fazer diferente, ou eu posso ajustar isso aqui, ou eu posso ter uma conversa reta com o meu chefe, numa comunicação não violenta, de falar assim, não é você, mas cada vez que você fala isso, me dói profundamente e eu não estou mais dando conta disso. Isso mesmo que o chefe seja a esposa, né? Então isso hoje é muito necessário ser dito, porque não é só o físico, o emocional está nos matando. E nós estamos refém da mídia, porque a gente compra tudo que eles nos vendem, como se a gente tivesse um problema gigantesco.
E, na verdade, nós temos crenças que foram embutidas pela própria mídia, cultura, família. E o grande desenvolvimento pessoal é você olhar para isso e falar, não, isso aqui não é meu. Isso aqui era uma crença de família que me foi embutida, me serviu, mas hoje eu posso abrir mão disso e ser quem eu sou. Bom, Cláudia, você nos deu uma dica importante. Você nos mostrou uma série de caminhos. A fisioterapia é uma prática física, efetivamente. Sim. Mas se desconectá-la de todo um movimento espiritual e mental, ela vai ter limitações. E também está nos alertando que realmente essa questão relacionada a estresse, ela vai além de simplesmente um comportamento físico. Você tem que ter um autoconhecimento, Com você certeza. tem que ter um controle. Nós conversamos até antes do programa, eu só vou reforçar, quando nós conversamos, o sono é um indicativo importante. Sim. Quer dizer, se você não está dormindo bem, alguma coisa está errada. Mas se você está estressado, como é que você vai dormir bem? Como é que vai dormir bem? E existem várias formas de evitar... E se você não dormir bem, você vai ficar estressado vai ficar também. Estressado. Existem várias formas de você evitar os remédios, Sim. que também ajudam, sem dúvida nenhuma, ajudam muito. Às vezes eles são absolutamente necessários, às vezes eles mas são temporários. Exatamente, é uma transição. É. E a terapia, o exercício, o autoconhecimento, o autocontrole, ele é permanente. Sim. E saudável. Eu agradeço muito esse programa que nós fizemos. Alfredo, você, que é o aluno da Cláudia, Oficial você hoje. vai se despedir da professora. E amanhã de manhã vou ver ela de novo. Cedo, cada dia ele vem mais cedo. Cláudia, pelas suas considerações finais, muito obrigado, foi muito bacana esse programa. Gente, a gratidão é muito minha, né? Primeiro pelo infinito carinho. Alfredo, estamos nos conhecendo agora, né, Alfredo? Sim, mas sim. já tenho um imenso carinho por ti, pela Silvia. Zeca, eu me considero da família, né? Sem Marisa, dúvida, Priscila, seu Vilmar, que era meu amado, querido do coração. Foi muito importante na nossa vida, você foi muito importante na nossa vida, em um determinado momento. Tua mãe, que me ensinou muitas coisas. Na verdade, eu já passei pela tua família inteira, Sim. né? Thales. Então, assim... A Priscila, que é sua aluna. Sim, a Priscila foi a segunda que eu falei, hein? Senão ela me bate. Mas, assim, gratidão imensa, né? Existem várias verdades, cada um tem a sua verdade. Eu não gosto de enfiar minha verdade goela abaixo de ninguém, eu sou muito tranquila quanto a isso, mas é muito importante para mim poder falar algumas coisas que eu já experienciei na minha vida. Então, isso aqui foi muito legal, gratidão mesmo. E espero que realmente possa vingar alguma coisa que contribua para a humanidade, né? Na idade que a gente está, a gente não quer mais muita coisa, mas a gente quer deixar um legado, né? Isso, fazer o bem e se sentir bem. Eu brinco com os meus alunos, isso aqui é uma festa tão grande que o dia que eu morrer eu tenho que ser velada de manhã para vocês continuarem a festa lá na Borba Gato, né? Porque como é que vão ficar sem isso, né, Alfredo? Bom, pessoal, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Divulguem esse programa, depois de passar pela TV BE, a quem nós registramos nosso agradecimento, ele vai para o YouTube, façam divulgação. Alfredo, nós temos apoiadores também, a quem nós queremos registrar o nosso agradecimento. Sim, né? Isso é importante. Para nós é importante. Vamos procurar mais apoiadores e até o nosso próximo programa. Cláudia, é sempre bem-vinda. Obrigada. Há mais de 40 anos, a Implavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade.
Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação.